Hoje eu vou estar falando um pouco desse livro aqui, que é o Don Quixote, da editora Garner. Eu estava lendo ele desde janeiro, mais ou menos, acabei agora no final de abril, no fim de semana aqui, no último fim de semana de abril. Eu demorei um pouco para ler a primeira parte, mas a segunda parte eu li bem rápido, assim, questão de um mês, porque eu estava lendo bastante na parte da noite. Tava bem mais fluido. Mas ele no começo, ele é um pouco estranho de você acostumar com ele, porque a prosa do Miguel de Cervantes é um pouco complicado de pegar. Mas é bem gostoso de ler, assim, quando você passa lá do começo das primeiras 50 100 páginas, vai bem tranquilo. É, Essa aqui é uma edição que eu comprei no passado da Amazon. Ele tem essas folhas mais finas aqui, que é mais dourada também. Não sei por que desse dourado, eu já vi um pouco sobre isso, mas não lembro. Capa mofadada. É uma edição bem bonita, mas eu comprei pra ler, né? Não comprei só pela questão da beleza. Eu ia comprar a da Penguin, mas ela tem a capa muito fina e era dois livros, então eu preferi pegar essa aqui mesmo. Peguei numa promoção da Amazon no ano passado. Eu vou tentar falar algumas coisas que eu lembro dele. Eu li algumas partes mais rápido, algumas partes mais devagar, e como tem 3, 4 meses que eu fiquei lendo ele, algumas coisas eu não vou lembrar, e também a ordem, dos acontecimentos ali eu também vou deixar. Posso deixar escapar alguma coisa ou outra. Mas basicamente história, né? Esse livro foi escrito em 1500, final de 1500 para início de 1600. A segunda parte acho que foi em 1614, 1615 que foi publicada. É interessante porque o Miguel de Cervantes ele publicou a primeira parte, não esperava muita coisa, mas como ela ficou bem famosa, teve uma outra pessoa que pegou e acabou publicando uma continuação para a primeira parte que não foi o Miguel de Cervantes. E daí por causa disso ele se viu obrigado a escrever a segunda parte e meio que terminar ali a história por vez do Don Quixote e desmentir tudo o que foi feito naquela outra versão do outro autor, né? Que ninguém sabe quem foi. Mas enfim, é só uma curiosidade sobre o livro, assim. Aqui dá pra ver que tem muitos capítulos, né? Pelo sumário. A primeira vez que eu vi, eu não vi que eram tantos capítulos. Mas é bom porque ele. Os capítulos, alguns deles são bem curtos, assim. Tem capítulo que é 2, 3 páginas. Não tá focando direito isso aqui, peraí. Capítulo que é 2, 3 páginas. E tem alguns capítulos que são mais longos, principalmente na primeira parte. Na segunda parte foi bem mais tranquilo de ler, porque engatinhou bem assim, tudo. Engatou bem, né, tudo. E daí foi mais ou menos isso. Para a primeira parte dá para ver aqui que ele vai até a página 410, então esse livro acho que tem 863, 864, alguma coisa assim. Páginas, então metade do livro é a primeira parte, segunda parte é a outra metade. É, Tem algumas coisas aqui sobre leitura de eu achei até interessante isso aqui de ler lá quando eu li. E o livro basicamente tem as páginas são assim, ó, é cheio de texto, cheio. E daí no começo do capítulo, no final, tem alguma figura, alguma gravura assim para ilustração para ser bem bonito. É, Ele tem algumas coisas de poema também. Ele tem algumas coisas aqui que foi da publicação da época, né? Ele falando do rei aqui, das taxas que cobrava e tudo mais. Ó, ele tem umas gravuras mais ou menos assim. E lá pro final dos capítulos normalmente tem, aqui não tem. Ó, tem algumas coisas de poesia aqui também. Ao longo do livro tem outras poesias também que é do próprio Cervantes. Essas aqui são de outras pessoas que fizeram sonetos e essas coisas para inspirada no Don Quixote e para homenagear também o Don Quixote. Basicamente como acontece a história. Basicamente na Idade Média a gente tinha a classe da nobreza e tinha a classe dos fidalgos que a gente tem ali no livro, né? A fidalguia seria mais ou menos como uma classe média hoje, né? Uma classe média, eles têm algum certo grau de nobreza, mas eles não são da aristocracia.
Então eles não são reis, eles são mais ou menos donos de terras, grandes fazendas. E eles têm os seus servos. Então os servos são basicamente os criados ali, né? São a classe mais pobre dessa divisão hierárquica da época. E a história começa com o Dom Quixote, que era um fidalgo. Então ele tinha algumas terras, ele tinha a sua ama e sua sobrinha. A sua ama, eu meio que perdi um pouco quando eu li a primeira vez no começo o que, que ela significa pra ele. Eu achava que era a mulher dele. Depois eu fui ver que não era a mulher dele, na verdade. Ou eu posso estar errado, posso estar falando besteira, mas enfim. Começa com ele explicando que ele era um fidalgo que lia muitos livros de cavalaria, que era muito comum nessa época. E daí um dia ele resolveu ser um cavaleiro também. E daí ele pegou, juntou umas coisas, pegou um cavalo ali, o Rocinante, e saiu querendo ser cavaleiro. Aí, essa foi o primeiro capítulo ali, aqui no capítulo 2 ele fala da primeira saída. Aí o que acontece? Ele basicamente passa ali numa venda, numa coisa assim, é, fala, acho que as prostitutas daqueles. Na verdade era um prostíbulo, não era uma venda. A venda vem depois. O prostíbulo era. Ou elas estavam na venda também, eu não lembro direito. Mas enfim, ele confunde elas com princesas, e daí acha que elas têm. É um castelo aquilo ali, enfim, isso se repete ao longo do livro em outras circunstâncias. Mas ali basicamente ele acaba comendo de graça, porque todo mundo vê que ele é meio que um louco, e ele recebe a ordem da cavalaria ali. Aí ele sai para mais depois disso para algum lugar lá e vê esse aqui, essa parte aqui, esse capítulo é bom do cara que foi açoitado, ele aparece lá na frente depois. Mas enfim, para resumir, ele vai saindo mais aventuras. Esse aqui não é nessa aventura aqui que ele acaba se ferrando lá, se fudendo. Mas mais à frente, mas tem uma hora que ele acaba se fudendo e daí encontram ele e ele tem que voltar pro vilarejo para ser curado lá, para não morrer, basicamente, porque ele se fudeu. E vai seguindo assim. Aí na segunda saída ele chama um criado dele, que é o Sancho Panza, ó, aqui já na segunda saída. E o Sancho passa para ser o seu escudeiro. Aí o que acontece? Aqui acontece um negócio interessante. Antes da segunda saída, acontece uma outra coisa que é legal de falar, que quando eles estão... É, é que esse livro é bem para satirizar as coisas da época, né? Essas coisas de cavalaria. Então, depois da primeira saída, eles veem que ele tá louco por causa dos livros da cavalaria e começam a amaldiçoar os livros. E como ele tinha muitos livros, eles acabam jogando tudo fora, queimando. Aí tem um capítulo específico que tá alguns amigos dele lá falando: ah, esse livro vale a pena, esse livro não vale nada, esse livro é uma bosta, esse livro tem que manter, esse livro eu quero pra mim. Aí eles pegam alguns livros que vale a pena manter. Se eu não me engano, né, eu li faz algum tempo já, não me lembro direito os detalhes, mas se eu não me engano, eles, no lugar que era a biblioteca dele, eles deixam aqueles livros que sobrou, o resto eles queimam. E daí eles botam uma parede no lugar. Aí quando ele acorda, eles falam que foi um feiticeiro que transformou aquilo ali que deu sumiço nos livros dele. Aí na segunda saída ele já com o Sancho Panza ali, um criado dele, ele prometeu terra pro Sancho Panza, não sei o que. E eles vão saindo, só que a fórmula é a mesma. Então eles vão atrás de aventura. Às vezes eles encontram e o que acontece na primeira parte aqui, na maioria das vezes, é que tá indo tudo bem. Aí uma hora algum deles faz alguma merda e eles se fodem, basicamente. Tipo, os caras quebram eles, ou os caras estão respeitando eles, não sei o que, daí eles ficam ofendidos, ou acontece alguma besteira. E daí vai seguindo assim, essa primeira parte. Aí o interessante é que tem algumas histórias paralelas também. Vai acontecendo bastante coisa. As histórias paralelas demoram um pouco pra aparecer, mas eles surgem através de uns personagens que eles vão encontrando no caminho. Então tem um personagem lá que é um dos três irmãos, um dos três ou quatro irmãos, que daí ele explica a história dele, que ele acho que foi para estudo, alguma coisa assim, os outros irmãos tinham que virar um militar, outro tinha que virar padre, outro tinha que virar alguma outra coisa, porque o pai deles queria isso. E daí vai desenvolvendo a história desses aí em paralelo, depois eles encontram o outro irmão, aí não lembro se é o Don Quixote ou o Sancho Panza, ou se é um dos amigos do Don Quixote, porque eles vão atrás do Don Quixote. E meio que segue
histórias paralelas, mas elas vão se completando e vão se juntando, e daí as pessoas vão se achando em alguns lugares em comum, né? Que eles vão na sua trajetória, que todos andavam lá, era relativamente próximo onde eles estavam, cada um deles. Tem algumas histórias de uma venda ali que é meio famosa. A venda é tipo um boteco, que eles usam para comer, beber e dormir. Tipo um hotel, um hostel hoje em dia seria mais ou menos isso, né? É, Aí vai falando, mas tem algumas coisas que eu não lembro, que faz muito tempo que eu li, né? Então. Mas é bem interessante, ó. Tem os. Aqui é uma canção, né? Que ele coloca. Então o livro não é só em prosa, ele tem bastante diversidade de tipos de textos. Então, essa primeira parte vai seguindo assim, daí tem outras coisas que vão acontecendo. Tem na venda uma hora que eles falam nos escritos que tem lá, de umas histórias. Tem umas histórias engraçadas, tem a história do corno lá, do Triângulo Amoroso. É uma desgraça. Isso aí acho que é o que eu mais lembro da primeira parte, porque eu falei, puta que pariu, cara, vai tomar no meio do cu, que raiva. O cara tem basicamente uma mulher, mulher perfeita, e daí ele tem um amigo, o amigo dele é perfeito, o melhor amigo do cara. Que ele confia na mulher, só que ele tá desconfiado da mulher antes de casar com ela, porque ele vai casar com ela. E daí ele começa a fazer uma tramóia com o amigo dele, pro amigo dele tentar fazer a mulher dele trair ele, porque é um corno do caralho. E aí o amigo dele fica, não precisa disso, né? Não precisa, tua mulher é boa, não sei o que, não faça isso. Tua mulher é boa, não faça isso, não faça desgraça com você. Só que vai dando a merda toda, e daí o cara descobre que o amigo dele não tá fazendo as coisas, daí o amigo dele pede desculpa, fala que vai fazer, daí o amigo dele começa a fazer as coisas. Começa a fazer o negócio pra mulher, atiçar a mulher, que ele fala que tem que atiçar a mulher, pra ver se a mulher presta. Só que daí o cara que é o amigo dele, começa a ver que a mulher presta, porque ele tá atiçando e a mulher não vai, e ele começa a gostar da mulher. Só que não gostava da mulher antes. Aí a mulher fica com dó do cara, porque o cara tá cortejando ela e o marido dela tá lá na casa do caralho, tá viajando, tá fazendo não sei o que, tá deixando a casa com o cara lá e tudo. Aí, puta, cara, vai dando uma merda do caralho. Isso aqui é bem mais pra frente aqui, né? Aqui eu já tô demorando ali pra passar. Mas vai dando essa merda aí, aí no final todo mundo morre. Todo mundo morre, corno toma no cu, mulher foge com o cara e todo mundo morre. Então é uma desgraça. É engraçado ele. É uma bosta. Essa parte aqui também. Essa que eu contei é mais pra frente, né? Mas aqui é engraçado também que eu parei, ó. Aqui é uma hora que Don Quixote fica coringando lá no meio da montanha, dá pro Sancho Panza uma carta pra Dulcinea, que é a namorada dele lá, que ele não, acho que nem existe. É só um delírio dele também. E porque ele nem sabe quem ela é direito. O Sancho sabe. Na verdade, na primeira parte eles até sabem, na segunda parte meio que não sabe. Aí dá uma carta pro Sancho, só que na verdade ele não deu a carta pro Sancho, ficou com ele. E daí o Sancho vai e descobre depois que a carta não tá com ele. Daí ele encontra os amigos do Don Quixote, daí os amigos do Don Quixote faz uma tramóia lá pra um deles se vestir de mulher, se fazer passar por uma mulher também pra levar ele de volta lá pra vila, pra tratar essa loucura dele. Vai acontecendo todas essas coisas. E no final ali, depois das histórias paralelas, que são muito boas, muito interessantes de ver, eles conseguem fazer o Don Quixote entrar numa gaiola, uma tramóia lá, inclusive envolvendo os personagens dessas histórias paralelas. Ó, e muita das coisas vai se acontecer nessa venda aqui, por isso que ela é tão recorrente nessa primeira parte. Na segunda parte não é a venda em si que é recorrente, é um outro lugar, mas não é tão recorrente também que nem essa venda na primeira parte. O que dá pra gente trazer aqui da primeira parte, que já é um grosso assim do que tem no livro, até uma coisa mais aprofundada. É que o cara basicamente é um louco, né? Todo mundo vê ele como um louco, mas na cabeça dele ele tá são. E ele é basicamente um cara que quer seguir os sonhos dele, né? De ser cavaleiro andante, por causa dos livros que ele leu, porque ele já cansou da vida tediosa da fidalguia ali, de ser dono de fazenda e tudo. E ele faz essa loucura e ele quer seguir basicamente esse sonho dele, que é visto como uma loucura, tanto pelas outras pessoas quanto pelo próprio livro aqui, né?
Aí o Sancho Panza é o cara que mais faz a parte de balizar ele, assim, tipo, de pôr ele na realidade, tentar pôr ele na realidade, mas eles ficam brigando toda hora também. Tem uma parte meio cômica ali que o Sancho é o cara que é visto como idiota, assim, e tudo mais. E daí na segunda parte acontece umas coisas que mostram que ele não é tão idiota assim. E basicamente todo mundo tenta se aproveitar do Don Quixote e da loucura dele. Às vezes eles conseguem, às vezes o Don Quixote se aproveita dos outros querendo se aproveitar dele. Então, ele até também quebra a quarta parede algumas horas, mas meio que falando algumas coisas sobre quem lê essas histórias de cavalaria também. Mas vai seguindo assim essa primeira parte, e daí ele termina com ele já na casa dele para tratar dessa loucura. E ele foi voluntariamente nessa tramóia que eles fizeram para ele entrar numa jaula lá, numa gaiola. E conseguir levar ele lá, e daí na primeira parte basicamente termina assim. Ó, aqui a parte da gaiola. Acontece algumas outras coisinhas ali e tudo mais, mas enfim, chega que ele vai lá e daí ele. E o que acontece também nessa primeira parte que a gente pode trazer é que tudo que acontece de desgraça, o Don Quixote fala que são os encantamentos dos feiticeiros que perseguem ele. Então, cara, ele nunca vai cair na real sobre a loucura dele. Nunca. Ele sempre vai atribuir aos feiticeiros. Aí o que acontece? Na segunda parte isso começa a ficar mais evidente. Essa loucura vai começando a ficar contagiosa, porque o Sancho também começa a acreditar que é tudo obra de feiticeiro. Na primeira parte já tem algumas coisas lá no começo que ele começa a duvidar, assim, mas na segunda parte ele também entra nessa loucura. Aí a gente entra na segunda parte, que é o que eu lembro mais com mais precisão agora, porque eu li recentemente, né? Tem as mesmas coisas lá da primeira parte ali, blá blá blá, de coisa. Aí ele fala do prólogo aqui e tudo mais. Ele começa atacando o cara que fez a continuação lá, que é mentirosa, e ele passa basicamente o livro inteiro, até o final do livro, atacando o cara, mas sem ficar chato, sem botar toda hora isso. Ele faz pontualmente e lá no final ele bota mais um pouco de peso nisso. Então aqui conta que o Don Quixote estava mais de boa. E ele começa a articular lá com o Sancho para sair na aventura novamente. Então eles acabam saindo novamente. E daí começa a acontecer as mesmas coisas que aconteceu na primeira. Não as mesmas coisas, mas acontecem coisas parecidas. Então, eles começam a procurar aventuras e tudo mais, começam a achar. Aí começa a dar pau, começa a dar merda, daí eles começam a se fuder. Aí começa a ter o alívio cômico ali de novo, do Sancho Panza tentando fazer a cabeça do Don Quixote voltar à realidade, Don Quixote sendo um louco desvarrido. E as pessoas tentando se aproveitar dessa loucura dele. Aí na segunda parte o que acontece? Um dos amigos do Don Quixote, ele tenta convencer o Don Quixote a... Ele tenta se passar por outro cavaleiro e tenta fazer... dar um jeito de fazer o Don Quixote voltar, né? Pra vila dele, pra curar ele dessa loucura. Só que a primeira vez não dá certo. Ele toma no cu. Tipo, acontece um negócio inusitado lá que o Don Quixote vence ele no duelo e o cara toma no cu. Daí ele volta e depois ele retorna. Acontece isso no começo aqui da segunda parte e ele fica meio off. Depois ele volta. Mas a gente aproveita as mesmas coisas que eu já falei da primeira parte ali, não da história em si, mas do que você aprende sobre a história, né? Que as pessoas aproveitam dele, entra na loucura dele e tudo mais. Só que aqui na segunda parte, o que acontece? Aqui o Miguel de Cervantes fez um negócio interessante. Ele bota que algum autor fictício ali, que ele chama de... Ele dá um nome específico lá, né? Eu esqueci o nome agora. Mas ele fala que esse cara escreveu os feitos do Don Quixote e agora a Espanha inteira conhece ele. Então ele usa disso para criar novos enredos ali pra segunda parte. Só que foi muito rápido, porque da primeira parte pra segunda foi questão de 1 mês, 2 meses. Ali na história, né? O fluxo. Só que o Miguel acaba se perdendo ali também. Algumas horas ele confunde, fala que passou ano, fala que foi uma semana. Alguma coisa assim. Então ele meio que se perde
nessa linha temporal, mas o importante é que da primeira parte para a segunda passou um tempo. É isso que importa. E nesse meio tempo que passou, o cara publicou lá a primeira parte da história e todo mundo conhece ele. Ele ficou bem famoso por causa da primeira parte, porque algum cara que estava seguindo ele, alguma coisa assim, escreveu as histórias e as pessoas conhecem ele. E daí tem o segundo cara, que é o Farsante, que é o cara que escreveu a continuação para a primeira parte, que não foi o Cervantes. E ele existe nesse universo também da segunda parte. Então, você já vê meio que a quebra da parede ali com a realidade, né? Que a gente tá lendo, ele tá falando com a gente que é leitor, só que ele fala por meio dos personagens que também são leitores. Mas basicamente o autor se aproveita disso para criar novos enredos e esses enredos eles ficam mais ricos, porque daí as pessoas têm um motivo para se aproveitar do Don Quixote, porque elas querem dar risada, elas conhecem ele, conhecem como ele funciona, eles querem ver aquelas coisas que eles leram no livro, mas na realidade é como se você encontrasse alguém que você vê no YouTube, alguma coisa muito acompanha bastante e daí você vê essa pessoa na vida real, então você quer ver aquilo que você consome no conteúdo, mas você quer ver na realidade. Então ele já trouxe isso nessa época. Aí vai seguindo, daí tem essas histórias aqui. Eu também não lembro muita coisa, porque eu fui lendo meio rápido também, então não peguei muitos detalhes. Esse aqui, ó, é o Cavaleiro dos Espelhos, é aquele amigo do Don Quixote que se passa por esse cavaleiro. Só que o Don Quixote ganha ele no duelo. E ele ganha meio que na cagada. Ele não era pra ganhar. Ele ganha na cagada. Por isso que a história continua. Ó, aqui tem o embate deles. Aqui, ó. No dito ânimo. Ah, daí tem essa história dos leões. Esse aqui também é engraçado. O que acontece? Tinha um cara levando os leões lá do rei. A Don Quixote fica cismando com o cara que quer domar os leões, quer enfrentar os leões. Porque é um louco. Aí, cara, o Sancho tenta convencer ele, não dá jeito. Não dá jeito, não consegue convencer. Aí a porra do cara fala, vou abrir a jaula, mas tua conta é risco. Ele tenta convencer também a não fazer isso, pro Don Quixote não morrer, basicamente. Que eram 3 leões. E na primeira parte ele recebeu o apelido de Cavaleiro da Triste Figura pelo Sancho. Meio que do nada, assim. Eles estavam, você vai ser conhecido pelo Cavaleiro da Triste Figura. Aí aqui o que acontece? Ele abre lá, os leões estão com sono e basicamente não sai da jaula. Aí Don Quixote fala, então esses caras, os leões se fudeu, perdeu a batalha, não foram pro pau. E daí ele quer ser conhecido pelo Cavaleiro dos Leões. Aí eles começam a falar que é o Cavaleiro dos Leões para as pessoas que leram a primeira parte, que tá na segunda parte, né? Aí começa a confundir tudo, porque as pessoas não entendem de onde que veio esses leões. Mas é legal de ver isso. Vai acontecendo mais umas coisas, né? Umas aventuras ali e tudo mais, mas sempre aquela forma. Vai acontecendo coisa boa. Só que na segunda parte acontece mais coisa boa, né? Porque gente importante conhece ele. Na primeira parte tem eu acho que um duque, alguma coisa assim, que conhece ele no decorrer da história e começa meio que a bancar as cagadas que ele faz lá. Tem umas cagadas que ele faz na venda e que daí o cara pega e paga tudo. Inclusive ele é um dos caras que ajuda a botar o Don Quixote na gaiola. E na segunda parte tem um duque que ele. Um outro duque. Conhece o Don Quixote e alguma hora eles se encontram e o Don Quixote consegue uma ínsula pro Sancho governar. Isso tá mais na frente aqui, né? Eu não passei ainda por essa parte. Eu vou dar uma esquipada mais rápida aqui. Aqui, ó. Eles já acharam a duquesa e o duque. E daí eles dão a ínsula pro Sancho governar. Aí eles falam que a Dulcinea tem. Ah, antes disso, na verdade, eles vão pra uma caverna lá de Montesinos, não sei o que. O Don Quixote tem um sonho, alguma alucinação, alguma coisa assim. E ele não sabe se parte é real, parte é falsa, se tudo é falso, tudo é real, mas ele acredita que tudo é real, porque ele tá louco. Que eles foram explorar lá, e daí eles deixaram o Don Quixote ir. O Don Quixote foi, e daí ele voltou com essa história. Na verdade, ele não voltou, né? Eles foram atrás do Don Quixote e viram ele tava dormindo. O Don Quixote falou que passou semanas, coisa assim. Mas basicamente ele falou
O que a Dulcinea estava encantada, porque o Sancho, no começo da segunda parte, ele fala que a Dulcinea era uma camponesa ali. Ele vai atrás da Dulcinea de novo, com o Don Quixote. Igual que eles saem, e daí o Sancho não sabe quem é. Ele tem que falar que ele sabe, porque ele foi entregar a carta, entregou a carta, enfim, da primeira parte lá. E o Don Quixote, ele vê três mulheres lá de pastoril saindo, e daí ele fala, ah, a Dulcinea tá ali. E daí o Don Quixote olha e fala, mas não tem nenhuma Dulcinea ali, são três fazendeiros, três mulheres criada de fazendeiro, alguma coisa assim. Aí ele fala, meu Deus, ela foi encantada. Aí eles meio que sabem disso porque o Sancho conta, aqui, né, aqui na frente já, na metade da segunda parte, pra esses duques. Aí esses duques são bem filha da puta, porque eles querem fazer tramóia pra fuder o Sancho Panza e aproveitar a loucura do Don Quixote pra dar risada. Aí eles começam a tramada, eles falam que a Dulcinea foi encantada. Eles fazem tudo um esquema lá com os criados deles pra parecer real. Que a Dulcinea foi encantada e a única forma de desencantar é se o Sancho se açoitar 3.000 vezes. Aí vai seguir. Aí o Sancho, ele não quer fazer isso, né? Porra, se açoitar é se dar chicotada aí 3.000. Imagina se dá 3.000 chicotadas. Pra libertar uma mulher que nem existe. Aí o Sancho acaba concordando e tudo mais, só que ele dá cinco açoitadas e fica por isso. E o Don Quixote fica enchendo o saco dele depois. Dona Dolorida também é um negócio interessante que acontece ali, uma história paralela interessante. Eu não lembro muita coisa, porque é muita coisa também. E eu li meio rápido. Mas enfim, aí esses duques ficam se aproveitando dele lá, tudo mais. O Sancho vai governar em Ínsula lá. O Don Quixote fica